Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde a gente sempre tem indicações e resenhas de filmes, livros e séries. E o vídeo de hoje não seria diferente. Hoje eu tô aqui pra falar de um livro que foi minha última leitura de 2025. E eu gostei bastante, assim, acho que eu finalizei o ano com chave de ouro. Se você já está acompanhando aqui por um tempo, deve ter visto, eu acabei comentando aqui que eu já havia colocado essa meta pra mim, que eu iria reler o primeiro livro e ler o segundo, né, que havia sido lançado. E ia finalizar 2025, eu consegui, acho que foi no dia 30 ou 29, se não me engano, ele quase batendo na trave, acabei conseguindo finalizar esse livro. E assim, leitura incrível. As reviravoltas, nossa. Primeiro vamos falar sobre que livro eu estou falando. E o livro é essa duplinha aqui. Este daqui é o primeiro, que não sei se eu vou pronunciar esse nome direito. Seria Light Like, ou algo assim, similar. Esse é o primeiro livro. É da Alex Aster. E o segundo, que era o foco, mas eu tive que reler o primeiro, é Night Bane. Esse azulzinho aqui, lindo também. Eu acho que a capa dos dois livros são lindíssimas, né? E eu gosto bastante desse foco, porque o primeiro é todo vermelho e o segundo é todo azul. E ele, enfim, eu acho eles lindos. Então, vamos à história se você ainda não conhece esses livros. O principal ali no primeiro livro, né? De forma bem resumida. Então, assim, se você quer ler esses livros e não quer pegar spoiler, eu vou deixar aí pra você pular, porque eu vou falar um pouco sobre o primeiro livro e um pouco sobre o segundo livro. Então, se eu vou falar sobre o segundo livro, vai ter spoiler do primeiro livro, porque não tem como. Então, se você não conhece, você vai ter que pular. Mas no primeiro livro, o que a gente tem? A gente tem reinos amaldiçoados, em que a cada 100 anos fica aberta ali a ilha, se abre por 100 dias. E todos esses reis, né, esses governantes, rainhas também, né, no caso, não é apenas reis, esses governantes vão na ilha para uma competição, onde eles devem seguir ali várias tradições, competir entre si e acabar descobrindo como encerrar as maldições, para que seus reinos possam ser livres. E aí cada reino tem a sua própria maldição. A nossa protagonista é a Isla. Ela é do reino dos selvagens. Ele é governante deles. E este reino, eles têm que devorar os corações. Eles vivem de corações, literalmente corações, né? Inclusive, quando se apaixona, as mulheres são obrigadas ali a comer os corações dos caras. E assim, é visto como um reino muito perigoso por conta disso. Os demais não querem se misturar com eles. E é até um pouco nojento, né? Então, é ali o reino mais excluído. Aí temos os Umbras, que eles não podem sair durante a noite. A noite? É a noite. Né? E aí temos os Solares, que eles não podem sair durante o sol. E temos... Eu não me recordo, eu sei que tem mais os lunares e os etéreos. Eu sei que um deles não pode ter contato com a água. Acho que são os estelares. Eles não podem ter contato com a água, porque a água... Não é. Os estelares não tem nada a ver com a água. Os estelares, eles não podem... Eles não vivem mais do que 25 anos. Ali a faixa etária deles mais velha é 25 anos. E aí tem... os lunares, se eu não me engano, que eles não podem ficar perto da água, porque a água leva eles. E aí tem um outro que eu também não me recordo. Enfim, cada reino ali tem sua própria opção, mas é que nem todos os reinos são tão focados, sabe? Existe um foco maior em alguns reinos. No caso, por exemplo, os selvagens, a protagonista dos livros é uma selvagem, então ela vai ser, né? Esse vai ser o foco principal. E aqueles que ela tem mais tem contato. Então, assim, eu não me lembro exatamente de todos, mas lembrei de 90% das maldições. Acho que isso já é um grande avanço pra minha memória. E aí, o que acontece? Eles vão lá disputar. E a Isla, que é a nossa protagonista, ela
não é uma governante convencional. Ela não governa o próprio reino, ela não tem poderes e nenhum outro reino pode descobrir isso, que seria uma grande fraqueza. E principalmente porque um dos reinos, no final dessa competição, vai cair. E se todo mundo descobrir que ela não tem poder, que ela tem a sua própria maldição, porque a sua mãe recusou-se a acabar com o pai dela pelo coração, e aí acabou desenvolvendo essa própria maldição de nascer sem poderes, então ela não está ligada com a maldição dos selvagens, o reino dela seria uma ameaça. Querendo ou não, isso acabaria acontecendo. Então ela vai para a ilha, ela quer não vencer a competição, ela quer encontrar um objeto mágico nessa ilha que vai encerrar sua própria maldição. E assim, enquanto isso, ela acaba tendo contato com os reinos principais, que seria o Estelar, porque ela tem a melhor amiga dela, que é a Celeste, né? Que é a melhor amiga dela. Acho que é Celeste, se eu não me engano. Que é ali a melhor amiga dela. E elas têm ali o próprio plano delas. O reino Umbra, que ele é um pouco sombrio, mas o Green, que é o rei, tá sempre ali por perto dela, mas ele é um reino assim muito sombrio, que você não sabe muito qual é a dele, se ele quer ajudar ela, se ele não quer ajudar ela, se ele é do bem, se ele é do mal. Parece que ele fica nesse muro ali que você não sabe dizer se ele é bom ou não. Mas a protagonista é muito afim dele. E também um reino que tem muito foco seria o Solar, por conta do Oro, já que a Isla acaba sendo a parceira no Oro nessa grande competição. E descobre um pouquinho mais sobre a maldição, porque ela é muito por fora, né? Ela foi criada em uma bolha de vidro ali. Outras pessoas governavam, outras pessoas mandavam. Ela não sabe muito, sabe, do próprio reino, ela não tem conhecimento sobre o próprio reino. Ela é uma governante um pouco perdida. Mas aí lá no final do livro, o que acontece? Eles conseguem sim. Então, olha, spoiler, né? Eles conseguem ali vencer a maldição. E descobrimos que Oro e Green estão apaixonados pela Isla. E ela tá apaixonada pelo Oro. E derrota ali a melhor amiga, que não era quem ela pensava ser, e sim a que acabou lançando essa maldição há 500 anos antes. E era tudo uma farsa, como ninguém no reino vivia muito tempo, ela acabou criando uma identidade a cada vez que aparecia. E encerramos o livro nisso, né? Ela venceu, por um lado foi bom, ela desbloqueou poderes, né? Ela conseguiu vencer o campeonato, era uma recompensa ganhar o coração no reino, né? Então ela tem ali uma habilidade a mais. Ela descobriu que tem os próprios poderes, sim, que o pai dela era um Umbra e a mãe uma selvagem, então ela tem esses dois poderes por nascimento. E ela também consegue acessar o poder do Oro, né? Que é apaixonado por ela. E ali do Green, que também é apaixonado por ela. E ela acaba escolhendo o Oro porque ela é apaixonada por ele. Descobrimos em um momento que nem ela sabia de quem ela amava, mas acaba surgindo um poder, então ela sabe que é ele. É assim que acontece. Enquanto isso, o Green, ele se sente traído, porque ele ama ela e ele diz que tem memórias dela que ela tem que desbloquear, porque ela descobriu que já conhecia o Green antes da competição. E aí se encerra nesse momento que ele tá nessa. Você vai se lembrar e você vai se arrepender disso, e eu estarei esperando, né? Eu sei que você vai voltar pra mim, você só precisa dessas memórias que eu tirei, mas era necessário, e blá 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 blá. E aí encerra o primeiro livro. Aí já no segundo, temos a Isla tentando descobrir como acessar essas magias dela, descobrir como unir os reinos, descobrir como é ser governante dos Estelares também, né? Já que a governante deles caiu e ela conseguiu pegar esse reino para si. E como governar os selvagens também, que ela não conhece o próprio povo, ela não sabe de nada. E além disso, ela tem um relacionamento com o Oro, que tá indo de certa forma bem calma, né? Bem lento, apesar dela tentar ali apressar. O Oro tá bem calmo, ele tá pensando, olha, tem que focar em você tem que aprender a usar isso, as coisas estão graves, você precisa liderar tudo.
e ela acaba também acessando ali uma visão da profecia de que o Gruin vai voltar, vai destruir todo o reino, e ele quer ela também, né? Em partes ele quer ela. E aí, por conta disso, ela vai acabar acessando essas memórias perdidas e vai lembrar de tudo. Enquanto tenta unir os reinos, que nunca foram unidos, tenta conseguir aliados para uma batalha contra os Umbra, e eles são um reino muito forte, tipo, muito, muito forte mesmo. Acho que seria o mais forte, ali empatado com o Solar, talvez até mais forte pelo poder ser as sombras. E eles têm aliados poderosos. Então, assim, vai ser uma batalha épica que pode ou não destruir tudo, né? Ela tem esse acesso. Tem 2 ângulos de acontecer e tudo vai meio que depender dela. Ou o reino vai ser destruído e o Gruin vai vencer, ou ela vai conseguir aliados e ela vai conseguir vencer o Umbra antes disso tudo acontecer. Então, assim, ela sabe que tem essas 2 possibilidades e ela vai tentar fazer de tudo para a possibilidade ser boa para ela e para os reinos, né, que agora ela faz parte e ela tenta proteger a todo custo. Mas, assim, durante o livro ela vai acabar desbloqueando ali umas habilidades que podem não ser boas, o Oron não aprova muito, e, enfim, eu vou tentar não falar muito desse livro para não dar spoiler em relação a esse livro. É que nem eu falei, como eu vou falar do segundo, eu tenho que falar do primeiro, porque o segundo livro já começa com a competição ganha. Então, assim, é algo que é um spoiler enorme do primeiro livro. Mas não irei dar spoiler pro terceiro, que ainda nem tem previsão de lançar aqui no Brasil. Agora, as minhas considerações sobre o livro. E a partir daqui, que você não pegou spoiler e você pode continuar vendo. Os livros são muito bem escritos. A Alex, eu não conhecia ela, não sei se ela tem outros livros além dessa saga. Eu sei que nos Estados Unidos essa saga já está completa ou quase completa, mas aqui ainda no Brasil, por enquanto, só temos esses 2. E a Alex, ela é uma escritora fenomenal. Ela escreve tudo com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela é bem detalhista em tudo, em relação aos cenários, em relação às cenas. Ela, assim, detalha tudo mesmo. Então, é uma escrita muito rica. O que é muito bom nesse gênero mais fantasioso. E o primeiro livro, eu gostei muito dele. Não vou dizer que eu não gostei. Eu gostei. Eu gosto muito de fantasia. E o primeiro livro foi bom. Claro que foi bom. Eu gostei dele de forma geral. Mas ele não foi incrível. Então, assim, o primeiro livro, ele foi bom. Leria de novo, tanto que eu li. E lerei novamente no futuro. Mas não é incrível. Ele é bom. E ele é morno, né? Então ele fica nesse morno. É bom, não é incrível, não é ruim. É uma história muito boa, muito rica e com potencial. E ponto. O primeiro livro é isso. Eu sinto que o primeiro livro ele se arrasta muito, é muita enrolação, né, em alguns pontos. Até por conta dessa riqueza de detalhes, talvez, mas é porque os primeiros livros de fantasia, de modo geral, eles são um pouco mais enrolados, porque ele está introduzindo para o leitor um novo universo. Ele está introduzindo novos personagens e novas formas que as coisas acontecem. Ele está mudando tudo que você conhece, as leis da física, da gravidade, né? Ele muda tudo, né? É um reino com poderes e as coisas acontecem de forma diferente. Então, os primeiros livros de fantasia, eles costumam ser assim, um pouco mais mornos, porque eles se arrastam muito por te introduzir, por te explicar como esse universo funciona. E esse livro, essa saga não é diferente. Aí o que acontece é que o segundo livro, quando eu comecei a ler, eu tinha relido o primeiro, e aí eu comecei a ler o segundo. E aí, no início do primeiro livro, ele continua ali nessa mesma, né, nesse morno ali. E conforme vai passando os capítulos, ele vai começando ali a esquentar um pouco mais. Vai começando quase a ferver. E esse livro termina ali realmente fervendo. Porque, assim, ele consegue, de forma muito boa, ir trazendo o melhor da história e o melhor do reino aos poucos. Ele vai ali te aquecendo mais até o final. E esse livro faz isso. Então, assim, de início temos relembrando ele um pouco morno por conta disso, né? Porque relembra tudo o que aconteceu, não, né, de forma assim mais vaga, relembra o que aconteceu, que ela ganhou, que ela tem poderes, que ela tá nessa ligação com o Oron, nesse relacionamento, que o Gruin vai vir, que ela tem que
ter acesso a esses poderes, vai meio que relembrando um pouco a situação, como tudo terminou, para de fato começar a ler a história. E aí temos esse momento que vai começando e tudo vai sendo escrito maravilhosamente bem, como eu já havia dito. E a história é muito emocionante. Quando a Isla começa a ter essas lembranças, você começa a pensar, será que vai ser o Green que ela vai ficar no final? Será que vai ser o Oro? Ou vai ser o Green? Porque ela tem essas memórias que tinha um relacionamento anterior, mas aparentemente ainda, não sei, né? Eu ainda gosto muito do Oro. Eu ainda torço pelo Oro. Mas será que não vai ser o Green? Como que isso vai se desenrolar até o final? Como que vai acontecer quando ela se lembrar de tudo? Quando ela se lembrar de qual é o verdadeiro plano do Green? O que tem a ver essa espada com esse nessa super arma que ele tem? Se ele conseguiu essa super arma, como que ele tá controlando? O que vai acontecer quando ela lembrar-se de tudo? Dessa vida antes, né? Que ela não tem esse acesso agora. Como que vai ser isso? Será que isso vai dar bom pro Oro? Vai dar bom pro Green? O que vai acontecer? E quando chega no final do livro, assim, tentando não contar spoiler, mas quando chega no final do livro, é uma reviravolta a cada página. Começa ali a situação e aí temos momentos de tensão, temos descobertas a cada momento. O livro vai lá e te joga uma reviravolta nova, ele vai te dar um tapa na cara, ó, você acredita nisso? Tá. Não é assim não. Aconteceu isso. Essa é a revelação que ela tem. É isso que aconteceu. Então, nossa, é muito difícil falar desse livro sem dar spoiler. Mas só leiam. Só leiam. O final é incrível, é emocionante. Eu fiquei falando desse final por horas e horas com todo mundo que eu via. E ninguém aqui mais em casa me aguentava, porque eu não parava de falar sobre esse livro. Eu não parava de falar como toda a história era incrível. Como eu queria ter conhecido antes, e que eu preciso, urgente, do terceiro livro. Eu preciso desse livro para ontem. Assim, eu realmente preciso. Eu até cheguei a falar, pode cancelar o ano novo, só me traga esse livro. Não importa o ano novo. Só me traga esse livro, porque eu preciso saber o que vai acontecer após esse final. E me lembra muito o que acontece em alguns momentos. Uma outra fantasia que provavelmente você conhece, se gosta desse gênero, a Cotar, né? A Cotar, a gente tem muito dessas reviravoltas, muitas coisas acontecendo, muitas revelações chocantes e bombásticas que te prende e você fica, não acredito. E este livro traz isso. Então, assim, só leiam. E, por favor, um apelo aqui pra editora Rocco. Cadê o terceiro livro? Traz rápido pro Brasil, porque eu preciso muito ler, eu preciso muito descobrir o que vai acontecer. Com a Isla, com o Gwyn, com o Oro, com o reino todo. Eu preciso muito, por favor, ajudem aqui a uma leitora desesperada pra saber o que vai acontecer. Porque esse final, assim, você não pode só tacar esse final e agora sumir com o terceiro livro, Rocco, né? Colabora, ajuda aqui. Eu preciso saber o que vai acontecer. Então, vamos aqui fazer uma campanha pra Rocco acabar lançando logo esse terceiro livro, porque eu preciso, e eu sei que se você leu, você também precisa, e se você ainda não leu, vai ler e vai terminar o livro falando, a Letícia estava certa, cadê o terceiro livro? Depois desse final, só quero o terceiro livro. E é isso. Então, assim, só leiam. É um livro de fantasia muito bom. Eu sei que eu me enrolo um pouco, não que eu me enrolo, mas é que eu me empolgo muito falando de livros, principalmente de fantasia, né? E eu tentei muito não dar spoiler do segundo livro, para que você possa ler e ter ali a sua experiência. Mas são livros ótimos, só leiam. O universo é incrível, é rico, os personagens são muito bons, muito aprofundados. E assim, esse final, acho que já ficou claro que foi incrível, emocionante e com um gancho espetacular pro próximo. Então, é isso. Essa é a resenha de hoje, né? Falei um pouco de Light, que é um livro muito bom, mas não é tão incrível quanto a sequência Night Bene, que inclusive a gente descobriu um pouco sobre esse nome no livro. E assim, leiam, tá bom? Só leiam e depois vocês voltam aqui pra comentar. E o vídeo foi esse. Se você já leu, conta aqui nos comentários. O que você achou? Você ficou com essa expectativa do terceiro livro? Então coloca aqui já, Rocco, lança o terceiro livro pra gente esse ano. Tipo, deste mês, talvez.
Talvez. Vamos dar um mês pra você conseguir lançar com uns brindes legais. E se você, então, já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou. E seu pedido por terceiro livro. É claro, se você ainda não leu, gosta de fantasia, então leia. Tem algum outro livro pra indicar nessa mesma vibe pra mim? Indica aqui, porque eu sempre tô atrás de novas indicações. Principalmente, assim, essas reviravoltas, esses momentos chocantes que a fantasia costuma trazer. E é muito legal a leitura por conta disso. Se você ainda não se inscreveu nesse vídeo, já se inscreve, já curte o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo que vai lançar, que eu já gravei muito conteúdo aqui, livros, filmes, séries, e já tá ali, eu já tenho uma programação extensa para ir lançando. Eu só vou ali decidir qual vai ser os dias que vai ser postados, e eu trago aqui depois para vocês. Então, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E, já que você chegou ao final do vídeo, depois aproveita e vai lá no Instagram para conhecer mais, porque eu tenho certeza que você ainda não conhece algum dos títulos e você vai se apaixonar, porque já tem muitas indicações e resenhas de filmes, livros e séries. Afinal, a gente já tá no Insta há muitos anos. Aqui no YouTube a gente acabou de chegar, estamos abrindo o caminho e espero muito ter você conosco por muito mais tempo. E é isso, o vídeo de hoje foi esse, então leiam esse livro, conheçam a escrita fabulosa da Alex e até a próxima!